que o Senhor falará conosco através da tua palavra, Pai. Eu creio, Jesus querido, aleluia, que o Senhor já está aqui movendo em nosso meio, movendo ao nosso favor, movendo sobre o teu povo, movendo, ó Pai, sobre cada coração, ó Deus. O nosso coração é teu, a igreja é tua, o povo é teu, Senhor. Faz o teu querer, faz a tua vontade, meu Pai. E se porventura, Jesus, alguma, Senhor, força maligna, possa se contrária para este lugar, joga por terra, pelo poder que é no teu nome, Senhor. Cobre, Pai, a cada um com teu sangue, meu Deus. Vai jogando por terra, meu Pai. Toda obra é contrária, toda as forças contrárias, Senhor. Sobre cansaço no meu coração. Aleluias. E durante as campanhas que os irmãos têm se ajuntado, nos 3 dias em cada semana, o Senhor continuou falando comigo sobre o cansaço. Aleluias. Glória. E quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, a irmã postou lá o título, e eu falei: Senhor, mas eu estou lendo uma coisa. E a irmã falou para fazer atenção sobre o título do culto. E aí Deus começou a falar muito forte comigo, muito forte. E eu gosto de livros de profeta, porque muitas das vezes nós titulamos os profetas como pessoas duras, como pessoas que chegam e mas não, os profetas do Senhor foram essenciais para a obra do Senhor. Amém. Aleluia. Os últimos profetas, os profetas maiores da Bíblia, quando eu começo a ler, eu me maravilho na palavra do Senhor. Aleluia. Porque a maioria dos profetas maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, foram os profetas que Deus revelava os tesouros do céu para eles. Amém. Deus revelava, aleluia, tudo que estava acontecendo. Deus revelava até o que ia acontecer. E através dos profetas, o Senhor revelava até a vinda de Jesus. Aleluia. E o profeta Isaías, quando eu comecei a ler e a meditar na palavra do Senhor, o profeta Isaías foi um profeta que ele começou a falar para o povo de Deus, um povo que já estava cansado, um povo que precisava de renovo. Ele começou a falar para o povo, aleluias, que havia esperança, que Deus, Ele não veio para nos matar, nos julgar. Ele virá assim, mas Ele entendeu a majestade e a grandeza do Senhor. Eu li em Isaías 40, mas eu quero voltar um pouco no capítulo 6 de Isaías, e nós vamos entender um pouquinho sobre o ministério de Isaías, quando Deus o chamou e o que Deus começou a fazer na vida deste homem de Deus. Igualmente que eu creio que aqui há mulheres e há homens de Deus, que o Senhor quer derramar hoje um renovo, que o Senhor quer renovar suas forças. Glória a Deus, aleluias. No capítulo 6, quando Isaías é escolhido, eu anotei alguns versículos, mas eu vou começar a ler desde o capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Isaías, os olhos de Isaías começou a contemplar a glória de Deus. E nós falamos tanto da palavra do Senhor, e eu creio nesta palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é o nosso alimento, que ela é o nosso renovo, que ela nos liberta, que ela cura, que ela salva. Aleluia. Então nós cremos
que este Deus, lá de quando falava com Isaías, Ele se faz presente neste lugar. Eu creio que a glória do Senhor está sobre este lugar. Dos 6 do profeta Isaías, que os serafins estavam na casa, aonde que o profeta Isaías estava? No templo do Senhor. Eles estavam reunidos. Eu pesquiso muito palavras aonde eu paro e falo, mas que palavra é essa? Aí eu pesquiso, busco. E no início do capítulo 6, onde ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmãos, vocês sabem o que é séquito? É um cortejo, alguém muito importante. Quem está aqui? A nossa majestade, o rei, aleluia, aquele, aleluia, que nos escolheu como nação santa, como sacerdócio real, aleluia. É a presença dele está aqui, aleluia. É cortejo, aleluia. É uma coisa que a fonte não se esgota, tem fonte inesgotável neste lugar, aleluia. Jesus é nossa fonte e Ele quer nos encher esta noite. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus querido, com seus olhos espiritual. Ele fala assim no versículo 5: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Mas um dos serafins, eu creio que não é só um que sobrevoa aqui neste lugar, aleluia, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, aleluia. Oh, glória, rabanarabás e cantarabás. No versículo 7 diz: tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quantas vezes o inimigo, ele quer nos acusar, o inimigo quer fazer com que o povo de Deus fique cabisbaixo, com que o povo de Deus fique ansioso, bota tantas preocupações, tantos problemas, que o povo de Deus, às vezes, quando chega na casa do Senhor, as suas forças já estão cansadas. Aleluia, Jesus. A adoração começa a querer se apagar, mas o Senhor está falando hoje para mim, para você. Não deixe o inimigo abalar sua fé. Não deixe o inimigo, aleluia, Jesus querido, parar você no meio da tua caminhada. Não deixe o inimigo te encher de ansiedade, de preocupação, porque nós servimos o Deus provedor, o Deus que pode todas as coisas. Se nós cremos que nós estamos aqui diante do Deus que ressuscita o morto, o que são nossos problemas diante deste Verdade, Deus? Jesus. O que e não conseguir dar o nosso melhor. Eu creio que hoje esta fumaça está pairando aqui. Aleluia, mesmo. Aleluia, da mesma fumaça. Aleluia, que no livro do profeta Isaías pairava sobre o templo. Estava trabalhando no meio do povo. Aleluia, com a mensagem. Aleluia, Jesus querido, de esperança, de renovo. É o mesmo Deus que trabalhava. Aleluia. No livro do
capítulo 2, versículo 2, que de repente vem um som do céu, aleluia, e um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa, aleluia, em que todos estavam assentados. Oh, E glória. nós chegamos na casa deste Deus, aleluia. Nós temos que crer, aleluia, que Ele já está aqui. Ele está já manifestando o seu poder, a sua glória. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem usado os seus servos, as suas servas. O Senhor tem usado, aleluia, os seus vasos nesta casa. O Senhor tem trabalhado. Aleluia, Jesus querido. Quando Deus escolhe o profeta Isaías e consagra a profeta, Isaías, ele reconhece que ele não era digno.